Olá, a paz do Senhor a todos. Eu sou a professora Anne, aqui da Assembleia de Deus de Blumenau. Estamos aqui para mais uma pré-aula da classe dos juniores. Nós estamos na lição 10 da revista da CPAD, que é a revista que nós utilizamos, que tem como tema Vitórias do Povo de Deus. O vídeo de hoje vai tratar sobre o Deus guarda o profeta. É uma história bem legal, bem dinâmica, e eu tenho certeza que os nossos juniores vão amar, certo? Ela tem um objetivo que é explicar que podemos ter a certeza da proteção de Deus sobre as nossas vidas e como é importante nós termos essa certeza, né? E o nosso versículo é: Deus diz, eu salvarei aqueles que amam, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor, que se encontra lá em Salmos 91:14. Certo? Para o Memorizando, a nossa revista sugere que você escreva no quadro, depois separe a sua turma em dois grupos, grupo A e grupo B, e aí você separa o versículo também em duas partes, aí o grupo A lê a primeira parte e o grupo B lê a segunda parte, e assim para que eles memorizem mesmo. Eu trago como sugestão uma dinâmica. Já que a nossa história, ela vai falar sobre a proteção, sobre o cuidado, eu pensei numa dinâmica assim. Eu escrevi a palavra proteção assim, com as letrinhas grandes e separadas. E na parte de trás, eu colei um pedacinho do versículo, na parte de trás de cada letra. Então, como vai funcionar? Você vai pegar cada letrinha, vai espalhar pela sala. Isso tem que ser feito antes das crianças chegarem para que eles procurem essas letras. Então, você espalha, bem espalhadinho, deixa escondidinho, e eles vão procurar essas letrinhas. Então, eles encontraram essas letrinhas, vão trazer para você, e eles têm que montar, ver qual que é a palavra que vai formar. Ah, vai formar proteção. Muito bem. Então, formando proteção, você vai dizer, então, atrás de cada letrinha tem um papelzinho. Então, eles vão pegar esse papelzinho e montar o versículo. Aí, eles podem ler o versículo quantas vezes você achar necessário. Assim, você já consegue fazer um link com a nossa história. Aí, você vai dizer que você escolheu essa palavra porque o versículo fala que Deus, ele protege todos aqueles que o amam e que se dedicam a Ele, assim como na história que nós vamos ver sobre o cuidado que Deus teve com essas pessoas, certo? Aí fica a seu critério se você quiser utilizar essa dinâmica ou a da revista, fica a seu critério. Para a história, eu fiz um cenário, vamos dizer assim. Aqui eu não terminei bem ele para eu conseguir mostrar bem para vocês como que eu fiz. Então eu peguei uma caixa de sapato, pode ser uma maior que essa. Essa daqui eu até achei pequenininha, mas era a que eu tinha. Eu forrei com folha preta e aqui é um pedaço de isopor. Eu não pintei aqui dos lados para vocês verem certinho a espessura dele, ó. Ele é mais grossinho. E aí, na parte de trás, eu deixei aberta para a gente conseguir mexer os palitinhos. Então, eu fiz aqui, um é representando o rei, o outro, o profeta Eliseu, e aí, só que aí você vai ter que fazer um bonequinho para cada personagem. No caso, são dois reis, aí seriam dois bonequinhos e os exércitos, né? O do povo da Síria e depois o exército de Deus. E aí você coloca aqui os palitinhos, né? Na parte de trás eu deixei preto, por quê? Porque aí você vai deixar todos eles virados, certo? Tudo preto. Eles não vão ver o que está acontecendo aqui. E aí quando você for falar sobre o personagem, você vira. Você vai dizer, que tinha um homem lá, que era o profeta Eliseu. E aí você vai contando a história. Terminou de falar dele? Você vira. E aí tinha um exército do rei. E aí você vira o rei. E aí, né, vira de novo para trás quando for falar sobre as outras questões. Aqui seria o exército quando Geazi abre os olhos, certo?
Então, nessa questão do exército, eu fiquei bem na dúvida de como representar, né? Porque é difícil da gente fazer, ou você pode pegar uma imagem na internet e utilizar, mas aqui eu quis representar dessa forma. Eu coloquei laranja para representar a questão do fogo, mas só trouxe a silhueta mesmo dos bonequinhos, bastante para representar que era um grande número. Você pode utilizar o mesmo recurso para representar o exército que queria pegar o profeta, só que aí utiliza de outra cor, certo? Então essa seria a sugestão para a história. Os bonequinhos eu fiz com papel A4, aquele um pouquinho mais grossinho, que é para ele ficar bem paradinho. Os bracinhos eu fiz de barbante, assim, as perninhas também, só para representar mesmo, tá bom? Essa é a nossa sugestão para a história. Para a atividade, nós temos 3 sugestões. Vou mostrar primeiro aqui para vocês. É tipo um cartão, e aí você pode ou deixar para eles, ou instruir a eles para que produzam esse cartão para dar para alguém. E eu gosto bastante dessa ideia, porque nós estamos trabalhando na lição a proteção e o cuidado que Deus tem conosco. E aí, às vezes, a gente tem alguma pessoa que está triste ou algo assim, às vezes na nossa família ou na nossa escola, né? E aí eles podem estar produzindo esse cartão e dando para essa pessoa, para que essa pessoa possa lembrar do cuidado e do amor de Deus por ela, certo? Então, o cartão é assim. Aqui na frente eu escrevi o versículo e desenhei vários guarda-chuvinhas assim, com canetinha. Mas aí na frente, cada criança pode estar enfeitando da forma como quiser. Dentro, ele é assim, ó. É um guarda-chuva. É bem fácil de fazer. Essa parte aqui é uma folha A4. Aí a gente faz aquela sanfoninha, sabe? Como se fosse um leque. Aí dobra no meio e cola as extremidades. Lá no nosso material de apoio no PDF, tá explicando bem certinho como que faz esse guarda-chuva, mas é super fácil, vocês não vão ter dificuldade em fazer. E aí eu fiz aqui uma bonequinha embaixo do guarda-chuva, a chuva caindo ali, e eu fiz uma bonequinha também de recorte e colagem, tá? Se eles forem, por exemplo, dar esse cartão para alguém, eles podem fazer o bonequinho aqui com as características da pessoa, ou eles podem estar desenhando eles mesmos aqui embaixo do guarda-chuva. A explicação dessa atividade seria assim: aqui no desenho, por exemplo, tá chovendo ao redor e a menininha tá aqui embaixo protegida embaixo do guarda-chuva. Então aqui o guarda-chuva está representando a proteção e o cuidado de Deus na nossa vida, porque nós temos, sim, a proteção e o cuidado de Deus, mas isso não quer dizer que as chuvas não vão chegar. Não quer dizer que os problemas não vão vir, eles vão vir sim. Mas nós temos a convicção de que nós estamos protegidas por Deus, de que independente do que aconteça, Ele está cuidando da gente sim. Então, essa é a explicação dessa atividade. É para a gente mostrar para os nossos juniores, porque às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida e aí a gente pensa, Deus não cuida de mim, ou Deus não me ama, ou alguns pensamentos assim, e principalmente nas nossas crianças, porque às vezes eles crescem, as pessoas sempre falam que tá tudo bem, que tá tudo certo, ninguém fica contando os seus problemas e as suas dificuldades. Aí as nossas crianças crescem pensando que é tudo assim, que a vida é assim, aí quando chega algum problema, já pensa que tem alguma coisa errada ou que Deus não está cuidando deles, quando nós sabemos que a proteção e o cuidado de Deus estão ali todos os dias, a todos os momentos com a gente. Mas isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas, que as chuvas e as tempestades não virão na nossa vida, elas virão. Mas nós temos a convicção de que estamos protegidas por Deus no meio dessa tempestade toda, certo? Essa é uma atividade. Agora, uma outra atividade bem legal. Aqui eu escrevi cuidado e proteção.
mas eu escrevi com uma vela. E é muito legal, porque assim, você vai precisar de uma folhinha para cada criança e uma velinha branca, essas normais, eu comprei no mercado. E então, você escreve em casa para trazer essa folha de surpresa para eles não saberem o que está escrito. E aí você vai pegar a vela e vai escrever, só tem que fazer um pouquinho de pressão, assim, que é para ficar bem certinho a letra. Aí eu escrevi cuidado e proteção. Aí você vai chegar na sua sala, só com a folhinha, você vai ver como você passou a vela, ela vai, se você olhar meio que contra a luz, assim, eles vão conseguir ver. Então, você já entrega na mesa, assim, para eles não verem. E aí você vai entregar a folhinha um para cada um e vai dizer para eles passarem a tinta. Eu peguei a tinta guache, passei com o pincel. A tinta guache pode ser da cor que vocês quiserem ou que as crianças quiserem. E aí, conforme eles forem passando, vai aparecer a palavra. E aí você vai poder explicar para eles que a tinta aqui, ela está representando a nossa fé. Porque é através da nossa fé que nós podemos ver, sentir e acreditar no cuidado e proteção de Deus. Estava aqui na folha, mas a gente não estava conseguindo ver sem a fé, a gente não estava conseguindo ver sem a tinta, certo? Então, conforme eles foram passando a tinta, vão conseguir montar as palavras e ver o que diz. E aí você consegue linkar e trazer para a nossa história do quão importante é nós termos fé e acreditarmos nesse amor e nesse cuidado de Deus, certo? Eu acredito que é uma atividade que eles vão curtir bastante. Eu já me diverti fazendo, então acredito que eles vão gostar bastante. Uma outra atividade é sobre o cuidado e a forma como devemos tratar o próximo. Vocês repararam ali na nossa revista que eles meio que dividiram em 3 partes essa lição, né? A questão do amor e do cuidado com Deus, a questão da fé, né? E a questão de como tratar o próximo, porque ali no final da história fala que o profeta orou e cegou os sírios, né? Deus tirou a visão deles, aí ele levou o exército até Jorão. E aí o rei perguntou, eu devo matá-los? E o profeta respondeu, não, alimente-os e deixe eles irem embora. Então, isso mostra pra gente o amor e o respeito que nós temos que ter aos nossos próximos também. Porque eles poderiam sim matar o exército, mas não, eles tiveram misericórdia, tiveram compaixão daquelas pessoas e deixaram ir. E a Bíblia fala, né, que nós devemos amar os nossos inimigos também. Então, essa é uma atividade para a gente refletir um pouco sobre isso. Então, vai funcionar assim. São 2 bonecos iguais. E aí, um deles é a gente e o outro vai representar a pessoa, o próximo, certo? Então, o que é a gente, você deixa de lado e aí nós vamos utilizar primeiro o que vai representar o próximo. Então, você vai instruir as suas crianças a pegarem a tinta. Você pode fazer ou com cola colorida ou com tinta. E aí você vai dizer para eles que esse bonequinho representa as outras pessoas. Tanto faz se são amigos, inimigos, o próximo, as outras pessoas. E aí cada corzinha de tinta vai representar uma coisa que você deseja para o próximo. Eu desejo amor. Aí você vai pegar lá a tinta vermelha e vai fazer um pinguinho. Amor. Eu desejo felicidade. Aí vai pegar, por exemplo, azul, vai botar lá, felicidade, muito bem. E aí vai colocando. Por exemplo, você pode instruir eles, mas e para aquele amiguinho que você briga, ou alguma coisa assim, para ver se eles colocam alguma coisa que seja ruim, por exemplo, que eles desejam para o próximo. E aí, você vai instruir eles que peguem um bonequinho que representa eles. Aí você vai dizer que a Bíblia fala que nós temos que desejar o próximo o que nós desejamos para nós também. Que nós temos que amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. E Jesus ainda fala que nós temos que amar as outras pessoas como Ele nos ama. E isso é
a gente não consegue ter dimensão disso. Então, quando nós desejamos para o próximo essas coisas, automaticamente elas refletem em nós. Então, tudo que a gente colocou no bonequinho do próximo, também vai estar no nosso bonequinho. Porque aquilo que nós desejamos para as pessoas só revela o que está dentro do nosso coração. Então, se eu desejo coisas ruins, significa que o meu coração, que dentro do meu coração tem coisas ruins. E isso vai refletir em mim, na minha vida. Então, nós temos que tratar bem as pessoas, querer bem as pessoas, porque isso vai revelar o que está dentro de nós. E aí não importa o que as pessoas fazem, não importa se elas brigam, se elas me julgam ou se elas fazem coisas que me ferem. A minha resposta não precisa ser como a resposta delas, certo? Eu tenho o poder de escolher como vai ser a minha resposta, certo? Então essa é a atividade dos bonequinhos. Muito bem. Agora nós vamos entrar nas dinâmicas. E aí, eu tenho duas dinâmicas. Uma, nós vamos utilizar um ovo. É um ovo cru, tá? Aí vai dar um pouquinho de lambuza, assim, vai dar um pouquinho de bagunça. Mas aí fica a seu critério também, se quiser ou não fazer essa dinâmica. Então, eu trouxe aqui esse ovinho marrom, porque eu não tinha o branco, mas eu acho que fica melhor o branco para eles conseguirem ver. Então, vai funcionar assim, você vai precisar de 2 ovos. Eu acho que você não precisa fazer por criança, você pode fazer uma só, chama uma criança na frente, e aí essa criança faz, e aí como demonstração para as outras crianças. Então, você primeiro vai pegar um ovo, e aí aqui no meio dele você escreve medo, insegurança, problemas, circunstâncias, escreve algumas coisas assim, aqui no meio dele. E aí você dá para essa criança para ele apertar, assim, o ovo. Ele vai apertar e com certeza o ovo vai quebrar. É bom ter um potinho embaixo, assim, vai quebrar. Você fala, ai, muito bem. Quando a gente foca os nossos problemas, as nossas circunstâncias, nas adversidades da nossa vida, é isso que acontece. A gente vai quebrando aos pouquinhos, a gente vai desmoronando, a gente vai ficando triste, certo? Aí você traz um outro ovo. E aí você vai escrever nas extremidades. Em cima você escreve cuidado, proteção de Deus, e embaixo você escreve fé. E aí é aquela experiência de que se a gente aperta o ovo assim, ele não quebra. Pode apertar com toda a força que você quiser, ele não vai quebrar. Então, você vai explicar que quando a gente tem fé no cuidado de Deus, no amor de Deus, pode continuar tendo as circunstâncias e os problemas aqui no meio, mas a gente vai permanecer firme porque a gente está crendo que Ele está cuidando da gente. E isso nos dá forças, nos dá ânimo, nos dá vida para continuar, para permanecer, certo? Mas se a gente não tem fé, a gente não crê nesse amor e nesse cuidado de Deus, a gente desmorona porque não tem nada que vai estar nos sustentando, certo? Essa é uma experiência, na verdade, que eu acredito que eles vão curtir bastante. Muito bem, agora a última dinâmica, ela é assim. Você vai fazer um caminho na sua sala, pode ser um zigue-zague, pode ser com obstáculos, vai fazer um caminho. Aí você venda uma criança e aí você vai pedir para que essa criança faça esse caminho vendado, os outros não vão falar nada, faça esse caminho vendado. Ela vai ter medo se você botar uns obstáculos, por exemplo, porque ela não vai saber onde passar, como vai funcionar. Aí você fala, muito bem, por quê? Porque você estava de olhos fechados, você não estava vendo. Muito bem. Aí você tira a venda dessa criança e fala para ela fazer esse caminho de novo. Aí ela vai fazer certinho, porque ela vai estar vendo agora. E aí você vai fazer a comparação com o que aconteceu com Gease, certo? Porque aí o profeta ora pedindo para que Deus abra os olhos dele. E aí ele consegue ver o exército que estava ali pronto para protegê-los, certo? Então na nossa vida é a mesma situação. Antes de ele ver, ele estava com medo, ele estava angustiado, estava com medo, desesperado.
certo? Mas aí quando Deus abriu os olhos dele e ele pôde ver, ele se acalmou e viu, não, maior é o que está conosco, como disse o profeta. E assim é na nossa vida, nas coisas que acontecem. Quando a gente não crê, quando a gente não acredita, é como se nós estivéssemos de olhos fechados. Então a gente tem medo, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir, a gente fica angustiado. Mas quando a gente crê, quando a gente confia no amor e no cuidado de Deus, é como se nós andássemos com os nossos olhos abertos, confiando, sabendo que apesar de qualquer coisa, o cuidado e o amor de Deus estão ali conosco. Então nós podemos caminhar firmes, como a criança vai caminhar vendo, certo? Porque antes, quando ela estava com os olhos vendados, os passos ficam incertos, a gente não sabe muito bem para onde ir, mas quando ela viu, ela estava pisando firme no chão, tendo certeza e a convicção de onde ela estava indo. E assim nós temos a convicção e a certeza do cuidado e do amor de Deus. E por isso nós podemos caminhar confiantes. Certo? Essas são as nossas sugestões de atividades e dinâmicas. Para louvor, eu trago 2 sugestões. Deus grandão e Deus cuida de mim. Os 2 são dos pequenos atos. O link vai estar também disponível no nosso material de apoio, assim como todas as fotos e passo a passo de como produzir esses materiais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero ter conseguido ajudar vocês, que vocês tenham uma ótima aula, que as nossas crianças realmente possam entender que esse amor, esse cuidado de Deus é real nas nossas vidas, em todos os dias, em todos os momentos, independente das situações que nós estamos enfrentando. Então é isso, Deus abençoe vocês e até a próxima!